eu gosto da ideia do viajante. Que é Foi lá que eu, de fato, inspirei para fazer o GGP aqui na vai eu mudar e moldar a sociedade. Toda e qualquer manifestação humana. A grande guerra. Não sei não, cara. Salve, livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast, conhecendo pessoas, histórias e viajando para lugares que jamais iríamos sem tais pessoas. Hoje, após mais de um mês de férias forçadas por diversos motivos nesse mundo, estamos aqui novamente na salinha mais legal dessa faculdade e vamos ter uma conversa com duas pessoas também as mais legais dessa faculdade. Não é você. Não é vocês. E hoje, para me ajudar no início dessa conversa, temos aqui o Luiz Gonzaga. Não o rei do Baião. O outro. É um santo. Mas antes, eu sou Luz Negra, vulgo Geuvan da Física. Está começando mais um Physicast. Vai, Luiz. Boa noite. Boa apresentação. Para conversar com a gente hoje, nessa noite, temos aqui duas pessoas muito especiais que foram conhecidas em circunstâncias um tanto quanto diferentes. Pra variar. Pra variar, fazendo bagunça. Temos aqui a Maria Eduarda, que teve... Maria Eduarda é pouco lá no Colemar, né? Se você falar Maria Eduarda, sai umas 500 lá. Que teve a ousadia... Fodona. A ousadia de ocupar o meu lugar de apresentação nesse podcast. Ela joga no Colemar. Ela ocupou o meu lugar e apresentou o podcast. E por ter essa ousadia... Ela mandava todo mundo lá, cara. Ela está de parabéns por ter essa ousadia. Diz que ela joga bola de ponta esquerda avançada. Deve ser melhor que eu. Mas na verdade é capitã, manda em todo mundo. Certamente é melhor que eu. Se você ficar marcando na frente da bolada, mano. Certamente é melhor do que eu. Então, ela está de parabéns por ter tido essa ousadia. E temos aqui uma amiga barra várias coisas dela, Daya, que vai nos contar um pouco também, que só de uma breve conversa antes de começarmos aqui, já se mostrou uma pessoa espetacular. E eu preciso comentar, há em mim uma catedral. E comentaremos sobre isso aqui no decorrer do podcast. As vozes ecoam dentro de ti, meu irmão. Olha, nossa, só melhora, hein? Só melhora. E vamos, sem mais delongas, passar a palavra para elas. E vou me calar aqui, porque eu não tenho... Já estou calado. Não tenho muito a falar. Vamos lá. Se apresenta. Boa noite, eu sou a Maria Eduarda. Tem 2 anos de Fala idade. o que você quiser. Eu tenho 18 anos. Eu Colemar, jogo futebol e é isso. E manda em todo mundo que aparecer na reta. Esquece. Esquece. Então, agora a Daya. Né? Posso falar? A Daya Gomes. Rede. Fodona. Da Maria. Professora. Estadual, né? Pesquisadora, faço doutorado aqui em performances culturais na faculdade. Vizinha nossa, Geuvan. Nossa vizinha. Inclusive. Seja Sou bem-vindo. Pinho, Mais uma! Também é a primeira Eu vez. virei um dado, é isso? Sim. Não sei se Depois vocês me explicam não sei essa se é parte. dado, mas virou uma. Sim, Eu virei uma estatística. Não, Assim, não, mais uma janela que a gente abriu. Mais uma que foi a primeira vez que aconteceu aqui. Por exemplo, o professor Renato. A primeira vez que ele trouxe o violão dele pro Instituto de Física foi aqui nesse podcast. Então a gente sempre comemora, sempre que aqui acontece alguma coisa pela primeira vez. Boa! Não só a questão disso, mas é assim, quando as pessoas vêm por inteiro e não pela metade. Essa é a legal da história. Estando nesse por inteiro. Incrível que faz o ensino médio em F. Sou alquimista, trabalho com aroma. Escrevo. Gosto de racionalizar com foco. Mais uma ilha.
todo Mas a mundo gente vai pensa. fazer um arquipélago de doidões. Pô, Né? eu também achei. Falou. Qualquer fita lá, É e que- ele não pode e tal, né? Conversa. Claro que pode. Pode falar sobre o que você quiser. Aqui a gente é livre. Se você soubesse as conversas que já aconteceram aqui, Eu Aqui, imagino. aqui já aconteceram diálogos os mais memoráveis possíveis, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Eu imagino. Eu espero que este diálogo aqui seja uma conversa muito agradável, que fique guardado na memória em nossas catedrais. E agora nos expliquem essa imagem de fundo. Ai, cara, nossa, é até difícil falar. Mano, Jesus é tudo na vida de todo mundo. Exu é caminho, paz, é liberdade. Exu quando eu tô pra cá, quanto às vezes incomoda alguma daquela coisa da religião. Isso causa muitos problemas, assim, digamos assim, falar isso abertamente. Nossa, é muito difícil. E você vai falar melhor. Verdade. Mas também coincidente. Coincidência? Aqui nós não acreditamos muito nisso. E A gente a procura. perspectiva das artes, né? Pra mim, assim, a produção de imagens que você fazer pode ser tanto na área de composição quanto na produção brasileira. Hoje é ouvida por muitos. Mas dá conta. Que ideia é essa? Que letra é essa? Que corpo é esse? Isso aqui que a pessoa está dizendo. Se puder falar um pouco mais perto do Olha, microfone. O André, demais. o André Schotz está falando que tá falhando. Porque, de fato, se não falar próximo do microfone, ele falha. Tá bom? Fala, pode continuar. Certinho. Só Não, falar desculpa técnica, a É parte a técnica. limitação nossa aqui. O que a gente faz aqui é tudo. Mas é isso, eu acho que a Maria escolheu muito bem a imagem, especialmente porque tem uma relação com a trajetória dela, tem relação com a minha trajetória, e acho que é isso, né? A quantidade de informações que a gente pode tirar dali, e só para essa prosa é bastante coisa, né? Então, É porque, E aquele S que parece um X ali, ó. na verdade, S que parece um X. De Jesus, ó. É um X, parece o S lá. Aí. tá falando no meio ali. Exu, não, é esse mesmo. Ah, É que Exu, ele vai ser escrito também dessa Exu, né? Especificidade de línguas É com S? de matriz africanas. Nossa, eu Sim. sempre achei que Exu era com X. Olha que coisa. É que também É é com escrito X. assim, né? Mais em língua portuguesa, mais em línguas, né, de matriz mais tradicionais, de religiões, de matriz africanas, dependendo de qual linhagem, qual linha, né? De qual língua Não, pô, aquela fera, religiosidade está vinculada, né? Ela se manifesta. É que a gente sempre procura coisas nas coisas, né, Giovana? certamente. Bora procurar coisas. Eu também tô querendo procurar coisas aqui. Pode procurar que você vai encontrar. Pode procurar que você vai encontrar aqui. Algo mais a falar sobre a imagem? Falem livremente. Nossa, muita coisa. Eu acho que, assim, a galera tem preconceito. Eu acho que por uma religião que talvez você não conheça, acho que é. Qual é a Acho que religião, tudo senhorita? É tipo Fala Umbanda. o nome. Isso, Mas, então tem tipo, que falar o nome dela inteiro, mano. Mas, tipo, que é. Na verdade, que é mais. A galera tem um certo preconceito, digamos assim, por conta de não conhecer, não saber, não estudar, não
nunca ter ouvido falar. Atende. Pode atender. Coloca na conversa com a gente. E também tudo Não rola. posso fazer isso. Ó, Pode? a minha ex-namorada, É que a Cíntia nunca ouça isso. se minha esposa atual ouvir, se a Cíntia me ouvir, minha esposa atual é foda, hein? Nossa, eu piorei. Eu vou cortar isso aqui, vou mandar pra ela. Nossa senhora. Mas assim, a minha ex-namorada... Eu não vim aqui pra me comprometer, tá, gente? Não, Assim, mas... ó. Não, o que eu estou fazendo aqui já tá me colocando em situação ruim. Eu já era pra ter caído fora faz tempo. É que eu sempre enrosco, né? Não, mas a minha ex-namorada, ela, antes de eu conhecer a Cíntia, ela era o bandista. Entendeu? E assim, pra falar Por isso que eu falei que era pra falar o nome inteiro. Ela era uma mulher negra. É tipo, pra falar E seriamente. minha bisavó, só pra terminar, só pra, depois eu vou pedir licença, porque eu acho que meu pescoço vai rolar. É assim, primeiro eu queria agradecer vocês pela presença. Na verdade, nós que agradecemos profundamente poder conversar com pessoas assim e aprender com elas. Vocês são luzes no nosso caminho. Tá certo? Não é a luz negra? Certamente. É isso aí. Aí são porque iluminam nossa existência. Ajuda a nos entender. Então é sempre importante a presença das pessoas. E quando a gente consegue pessoas que são mais distantes de nós, ou mesmo próximas que estão distantes, que nem a presença de você, das ciências sociais, isso também é fantástico, entende? Porque ajuda a indicar coisas absurdas como essa aqui do lado e as pessoas não conversam. Então é por isso que é importante. Então, a Maria Eduarda é um espetáculo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Colemar, fiquei assim... Não, na verdade eu gosto muito do Colemar, do Thiago, gosto das pessoas lá, né? E dos alunos. Então, assim, e aí só para registrar para poder sair, deixar vocês, mas vou carregar vocês comigo para onde eu for, essa é a grande verdade. A minha bisavó era de Senzala. Mãe da minha avó era negra. Minha avó tinha uma cintura desse tamanho, usava colar, só que só fui entender que minha avó era negra muito tempo depois, porque eu ficava o tempo todo com ela, não tinha essa ideia de negro, negritude, essas coisas. Eu só fui entender há poucos anos atrás, graças a um esboço de autoanálise de uma estudante, da Vitória, que é negra também, e ela contando a história dela, a trajetória dela. Eu falei, nossa, minha avó chama Isaura. Mas por que chama Isaura? Aí que eu fui lembrada todas. Falei, nossa, que absurdo, cara. O apagamento é cruel. Então eu agradeço a todos, a minha avó, Isaura, por poder ter sangue negro nas veias. Gente, eu agradeço, obrigado. E bora, né? Senão eu vou. Vai lá cuidar da Cíntia. Tá tudo certo. Até prazer, a gente se encontra numa próxima prosa. Até mais. Bom, agora vamos continuando. Até. Continuando aqui sem o Luiz. Apenas eu e vocês, vamos lá. Como ela tem que sair um pouco mais cedo, talvez, vamos deixar ela se expressar mais e falar por mais tempo. Assim, como você veio parar aqui, onde você está? Qual a sua trajetória? Por que caminhos você andou? O que você poderia compartilhar com a gente sobre a sua história? Bom, acabei de fazer 43 anos, né? Nossa, nem parece. Não parece? Não parece. Eu acabei de fazer 43 anos e eu ainda estou em fase de comemorações. Então eu comemoro mais ou menos 6 dias, assim, celebrações. Bom, eu sou uma mulher do interior de Goiás, eu vim de Porá, ali na beira dos rios, uma mulher de família interracial, meu pai é negro, minha mãe é branca, uma irmã também de pele branca, e aí sempre tive o sonho de ser dançarina. O negócio era dançar, ficava dançando na frente da televisão. E aí, um dia, acho que eu tinha uns 16 anos, uma professora daqui de Goiânia, chamada Maria Zita, que foi professora hoje aposentada, uma mulher negra, belíssima. Ela vai até a minha cidade para uma oficina. E aí, nessa vivência, né, nessa oficina, eu entendi que eu precisava ir embora de lá para estudar o que eu gostaria. Nessa época a gente ainda não tinha graduação em dança, a gente tinha faculdade de educação física, e aí eu venho para Goiânia atrás da Zita, isso está publicado.
vários escritos mesmo. Vou para Ezefego, começo a fazer educação física, fui moradora de casa de estudante, né? É o 3. Cursei educação física com 7 anos, eu consegui graduar. Muito difícil também. Muitas condições, assim, de estudar. Na minha família, especialmente na minha família paterna, sou a primeira mulher que tem uma graduação, mestrado, hoje fazendo um doutorado. Então, minha avó teve 13 filhos, né, mais 3 adotivos. Então, assim, é uma trajetória de muitas conquistas, mas também de muito chão mesmo, assim, né? E construindo essa catedral, assim, a muitas mãos. Eu digo que a construção do ser uma mulher negra, para mim, ela sempre perpassa um lugar de muita coragem, de muita confiança em si mesma, mas também de muita parceria, né? É muito coletivo. Vai dizer muita coisa para o seu amanhã. Então, aí faço educação física, logo eu torno uma mãe. E aí, concursada na Estadual de Educação, na cadeira de dança, desenvolvi vários projetos, assim, até assumi, fiquei em função de gestão 10 anos nas escolas de tempo integral, onde eu conheço Maria também. Fui convidada, fiquei nesse trânsito da Iporá, Goiânia, uma maternidade solo, e aí chego, Bandeirante, para assumir uma coordenação lá. Mas nesse momento eu já estava num processo de adoecimento muito grande. Terminar o ano, eu desenvolvi um burnout, estresse crônico com relação ao trabalho, síndrome do pânico. E de 2019 para cá, atravessando a pandemia, eu começo um percurso muito trabalho de cura mesmo, e aí é onde eu vou conhecer algumas coisas da alquimia, sommelier de chás, faço formações nessa área. E aí eu começo a trabalhar também, tanto quanto com essa medicina alternativa de autocura mesmo. E aí eu começo a escrever, publico meu primeiro livro independente, no meio da pandemia, quando eu fiz meus 40 anos. Um livro também que tem... Gostei muito de ouvir isso, que vocês gostam de narrativa de vida, porque isso faz muito parte assim, daquilo que eu me disponho a pesquisar, mas também daquilo que me move, né? Eu acho que ouvir pessoas é algo para mim muito interessante, é algo que eu consigo estruturar tanto na poética do que eu escrevo, quanto nas minhas pesquisas acadêmicas, né? Hoje o meu projeto de doutorado, ele se chama Ancestrais do Futuro, onde eu proponho uma cartografia de narrativas de história de vidas de mulheres negras que dançam, tentando entender aí quais são os saberes ancestrais que elas carregam em seus próprios corpos, a partir das suas histórias de vida. Quem são essas pessoas? Quem é Maria? Quem é você? Quem sou eu? E o que a gente está fazendo aqui nesse momento? Por mais que sejamos gerações muito diferentes, a gente está nesse momento aqui, num espaço de fala, e o que é interessante a gente compartilhar entre nós e talvez para quem se interesse a ouvir também. E eu acredito muito que a nossa trajetória de vida, o lugar de onde viemos, quem caminha com a gente, quem não, né, onde a gente tropeça, faz com que a gente... Essa catedral que você colocou nessa chamada bonita, de uma forma que também, às vezes, a gente pode derrubar aqui uma pilastra dessa catedral, né? E reconstruir, eu posso pintar a fachada, eu posso fazer várias outras coisas. Porque se trata do meu corpo, se trata da minha história de vida. Assim, tem muitas outras coisas que a gente pode ir conversando sobre elas, mas, resumidamente, a minha trajetória passa aí por essa... Primeiro, pelo sonho, né? Pelo desejo de me tornar quem eu me tornei. Ela passa pela trajetória acadêmica, mas passa também muito pelo autoconhecimento, né? Assim, eu sou uma mulher estudante de cultura racional há 16 anos, que é onde eu me desenvolvo espiritualmente. Já passei, estudei, frequentei as religiões africanas, passei por muitos lugares.
já li muitas coisas, já fui uma apaixonada pela filosofia. Então, hoje eu gosto muito de descansar. Eu acho que nós, corpos negros, a gente precisa entender a importância da pausa e do descanso. Isso também é uma questão que eu falo muito nos meus espaços de fala, tanto a pauta do amor, e como a gente reaprende a nos relacionarmos com muito autocuidado, assim, também, né? Partilhar afeto, mas também o lugar do descanso, né? Porque nós somos os corpos vistos como do trabalho. E eu tô tranquila, assim. Precisamos do dinheiro, sim, mas eu vi onde a relação adoecida com o trabalho também me levou para lugares muito ruins, muito ruins. Eu me lembro de buscar a Sofia lá na porta do Bandeirante e às vezes não conseguia dirigir porque eu ficava chorando lá na porta. Porque eu acredito muito na escola. Assim, ver a Maria aqui me convidando para uma conversa foi um negócio que eu fiquei assim, eu já tinha dito que não aceitaria mais nada, porque eu já estava decretando minhas férias, assim. Mas eu não poderia não aceitar. Eu fiquei assim, né? Ela tá a fim de conversar e ela quer conversar comigo, então a gente vai conversar. Mas isso também de conversar com você vem. Assim, eu vou te contar uma coisa que eu não tinha te contado. Relações. Em público, né? Faz uns dias. Aquela vez que eu te mandei uma mensagem pra gente conversar. Porque aconteceu umas coisas comigo. Eu tava num espaço lá onde eu fiquei, assim, aconteceu umas coisas. E, enfim, eu chorei e tal, conversei. E aí ela me aconselhou e tal, e eu assim, tava dentro do carro com as pessoas saber tipo, ajudar, mas permitir. Tipo, eu não permiti. E eu simplesmente peguei e falei assim, agora eu vou me afastar. Por não saber resolver aquilo. E aí eu peguei e me afastei uns 15 dias. E aí, assim, foi os piores 15 dias na minha vida, sem zoeira. Aí eu lembro de chegar lá semana passada, numa terça. E aí quando eu olhei pra minha mãe assim, ela me deu um abraço. Quando eu olhei pra ela, eu, tipo, com o olho cheio de lágrimas. Eu tava com muita saudade disso. Só que, às vezes, por não saber resolver um problema, a gente acaba se afastando. E eu até te mandei mensagem, eu falei assim, véi, se eu conversar com a Day, eu tenho absoluta certeza que talvez eu consiga. E acabou que a gente nem ainda, né? Mas vai dar certo um dia. E eu pensei que talvez a gente vir pra cá e conversar, eu achei que isso seria maravilhoso, porque, falando sério, tipo, quando eu conheci a Daya, eu não entendia, eu era muito pequena, foi em 2019, eu tinha 16 anos, 15. Eu era o terror em pessoa. Eu era mesmo. o capetinho em pessoa. E, assim, aí a gente conversava e tal. Eu passei a fazer uma oficina, né? E quando a gente encerrou aquele ciclo, passou um tempo, eu comecei a entender o que a Daya falava. E quando ela foi lá na minha escola, que a Ana Laura me contou, eu falei, mentira, não acredito numa coisa dessa. Não acredito numa coisa dessa. Aí quando eu vi a Daya, eu falei, não. O destino nos uniu novamente. E isso foi muito doido. Porque eu achei que nunca mais eu tive. Tipo, eu vi ações lá. Eu tava no Rio de Janeiro. Em outros lugares. Eu peguei. Nossa. E a Daya. Do nada ela aparece, tipo,
Dei na minha escola, assim, eu não. Mas é muito bom ter sempre estar rodeado de pessoas que te ajudam, gostam de você e te move a querer sempre mais e mais. E é isso. Olha só que coisa. Assim, imagino que em algum momento os professores ficam pensando o quão interessante seria retornar para aquele lugar, né? Entender ou poder avaliar a sua trajetória como professor, como pessoa dentro da escola, ouvindo aquele corpo já numa outra fase, como está acontecendo literalmente agora, aqui assim, e eu não esperava por isso, mas ouvir que o meu trabalho, que a minha pessoa, né, que as minhas palavras, elas chegaram até você, elas ainda chegam, né? E ressoam o suficiente para você fazer sua própria caminhada. Isso é o grande feeling assim da escola. Eu acho que para quem estiver assistindo essa gravação, esse podcast, ou quem por acaso cair nessa conversa, também convida a gente assim a pensar, né, que um encontro, mesmo que seja num espaço de, ele nunca necessariamente é só um esbarrar. Eu acho que o meu trabalho em si foi sempre de ver quem é a outra pessoa. Eu já via você, já conseguia ler muitas coisas de você, não de uma forma pré-concebida ou de uma forma pré-definida, mas especialmente porque eu ouvia você, né? E a gente se via. E não é porque você é uma criança ou uma pré-adolescente que você não teria nada a me oferecer. O espaço da escola sempre será um espaço de trocas, assim, Sempre. né? E como a gente pode levar essas trocas para tantos lugares como você é uma das alunas que tem voltado para próximo de. Eu tenho várias outras alunas lá do interior de Iporá que eu acompanhei processos de transição de gênero, alunas trans que eu passei assim a construir junto com a família, de ir na casa, sentar, e por muitas vezes fiquei pensando, isso é papel da escola, isso não é papel da escola, né? Eu preciso fazer isso, eu não preciso. Qual é o meu lugar nessa relação, né, institucional entre professor e aluno? Mas para mim a relação humana ela sempre vem um tanto quanto à frente, assim, especialmente quando se trata de meninas negras no espaço da escola, qualquer outro lugar que eu esteja. A Daya me conheceu, eu era hétero. Na época. Não. Tem história demais. Você é louco. Já imaginou eu hétero? Eu não te conhecia até o último. Então, eu não consigo imaginar nada. Mas você está dizendo isso porque entende-se uma leitura visual, né? Também. Padrão assim, de orientação sexual, porque, tipo, né? todo mundo que olha pra mim fala Eduardo gosta de mulher, né, pá, isso aqui. Mas eu tenho minhas fitas aí. Mas olha, você pode perceber, por exemplo, a minha leitura. Eu nunca. Mesmo que tenhamos a mesma. Eu nunca saberia. Não, é porque eu também fui criada. Eu fui criada só com meus irmãos, meu pai. Então eu não tive uma figura maternal. Então eu pegava uma roupa ali do meu irmão, uma calça, uma bermuda e era dentro. Assim, na sua trajetória, você teve apoio familiar nos seus estudos? Teve algum incentivo? Foi. Tive sonhadores assim comigo, né? O meu pai é um grande griot, assim. O meu pai é quase um alienígena, assim. Pessoa excepcional. A minha mãe também, uma mulher
assim, de uma construção de sensibilidade muito grande. Então, quando eu falei eu quero ir embora aos 18 anos e eu quero estudar fora daqui, eu já entendia que eu não cabia na cidade onde eu morava, assim como que não cabe aqui. E aí esse ir embora, vir para cá, demandava várias questões financeiras, né? Eu acho que nesse sentido tudo que foi possível eu tive. Mas, assim, eu também fiz vários outros corres, né, no processo de me autossustentar aqui, que talvez os meus pais nem saibam, assim. Porque realmente é dispendioso, né? Você sair de uma cidade de interior, vir para uma capital, não conhecer nada e ter que estudar, manter os estudos, comida, casa, mais futuramente uma filha, né? Então, eu tive apoio, especialmente, sobretudo, o apoio de pessoas que acreditavam em mim, assim. Eu acho que um dos meus maiores incentivadores é o meu pai, né? Uma pessoa, assim, que quando eu estou pesquisando um projeto, ele pesquisa junto comigo. Ele não tem formação primária, né? Ele não é um analfabeto, até porque eu não acredito que alfabetizado é só quem lê e escreve como o colonizador ensina, mas leitura de mundo, ele é um grande investigador, assim, né? Hoje ele assiste vários documentários. Se você for conversar com ele um assunto sobre física aqui do seu departamento, da sua área de conhecimento, é bem provável que ele saiba dialogar com você, que ele consiga dialogar com você com muita profundidade. Talvez saiba mais do que eu. Talvez saiba mais do que você. Ele vai falar de tônica. Ele trabalha com perfuração de poço artesiano. Então, ele entende minuciosamente, acredita que essa profissão vai salvar o mundo, porque é a relação com as águas, né? E o meio ambiente, é um grande sementeiro. Então, assim, está nesse lugar de ser uma inspiração, né? E eu acho que isso, de alguma forma, também contribui. E a minha mãe é aquela pessoa que ela vai fazer o que for necessário aqui em volta para que aconteça o que você precisa fazer. Ela já se desdobrou de sair de lá para cá, para vir, segurar na minha mão ou ficar com a minha filha para que eu possa fazer alguma... de me ouvir também em momentos específicos da minha vida que eu precisava de apoio. Então, eu entendo que tudo isso é rede, né, de apoio, incentivo, inspiração o suficiente para eu poder ter chegado onde eu cheguei agora, sim. Eu conheço bastante. Qual você diria que foi a maior dificuldade da trajetória? As violências. As violências do racismo, a violência do machismo, do sexismo, os tipos de abuso das quais não só as relações, mas as instituições também aplicam sobre o meu corpo, né? Então, assim, eu vou narrar as violências que eu já vivenciei nesses 43 anos, assim, só o processo terapêutico mesmo, para segurar na minha mão, e aí eu consegui atravessar, né, essas narrativas, assim. Mas eu acredito que o racismo deixa uma sequela profunda, assim, no meu corpo, especialmente de não percepção de mim mesma. Né? O racismo tem mecanismos, assim, de cegar a gente de um modo tão perverso que a gente quase não vê. Quando você não consegue, às vezes, identificar que aquilo foi uma violência. Então, eu demorei bastante tempo para entender e nomear, né? Isso foi uma violência. Falar dessa forma comigo é uma violência. Né? O processo seletivo para determinada coisa e as circunstâncias que aconteceram, provavelmente, explicitamente, violências, assim, né? Então, eu acredito que o mais difícil são questões que me afetam até hoje. Partilho de um pouco do que... Algumas conversas assim nessa mesa. E que até me marca um pouco. É mais essa conversa aqui, juntando vocês duas com a trajetória de vocês, a sua trajetória que você acabou de contar aí.
faz eu me remeter à minha trajetória. Uma das coisas. Existe uma certa união entre a gente. E isso de não se sentir sozinho, de não se sentir abandonado. Tem pessoas que, assim como você, também trilham. Gosto disso. Lembrou do Vitor Hugo. O Vitor Hugo estaria aqui, mas ele teve. Então, nesse momento, queria deixar aqui um salve pro Vitor. Um recadinho pra ele. Certamente ele vai assistir isso aqui, ele vai ouvir. Ele queria muito vir aqui conversar com É vocês. aquele altão? É, você conhece o Vitor Hugo. Eu achei que ele viria. Ele queria muito vir, mas ele teve diversos problemas hoje. Então, deixa um recadinho pro Vitor Hugo aí, se você... Um abraço, irmão. Cola lá na escola lá, pra nós tocar o terror junto. Esquece. O Vitor Hugo é uma das pessoas que frequenta o colégio dela lá. Ele que... Eu acho que... Não. Eu acho que sim. Depois eu te mostro uma foto. Mas ele pegou... Vai lá, não foi. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos abrir uma roda de mulheres. Aí ele foi, então tá bom, então eu vou levantar. Aí eu peguei e falei, então eu vou assumir o seu lugar. Ela é afrontosa, né? Foi... Vocês tomam cuidado, viu? Tô falando, o Brasil é pequeno demais pra mim, velho. Ela é a primeira pequeno demais. que teve essa audácia. E por ter essa audácia, ela está de parabéns. Porque o mundo precisa de mais pessoas assim. Sim, proativa. Tem uma certa... Eu não lembro a pessoa que fala, mas fala... Em um mundo cheio de almas perdidas, uma alma especial reconhece outra alma especial. Algo assim que é dito. Então, uma alma especial reconhece outra alma especial. Porque tantas pessoas que a viam lá, ela foi e falou, eu vou ficar aqui. Uma alma especial. E eu ainda peguei o fone dele e falei, e eu vou usar esse fone aqui, irmão. E ela ainda colocou o meu fone. E o fone nem era necessário pra conversa lá. Ela quis colocar, então tudo falei, bem. Não, eu sou foda e eu vou colocar esse trem aqui também. Coloque o fone. Veja, a Laura Alves mandou vários coraçõezinhos. Ana Laura Xavier disse, eu te amo, amiga. Vai. O fã-clube da Ana. Nenê Mário mandou coraçãozinho com palminhas. É meu pai. Seu pai? Ah! Salve, pai da Daia. Nossa, pelo que ela está me contando aqui, você é uma pessoa incrível. Há dentro de ti uma grande catedral. Uma catedral enorme. Nossa, essa história da catedral vai parar longe. Demais, foi uma boa. Demais. Que bom que foi com Nossa, demais. A catedral vai muito longe, eu tenho certeza. Enfim, eu me senti honrado de ir lá gravar com vocês na escola. Pra mim aquilo lá foi maravilhoso. Nossa, sentar com vocês, conversar, deixar vocês aprontarem. Aquilo é muito bom. Dá momentos bons, compartilha antes com as pessoas. De lá pra cá não tem muita diferença. A diferença é que aqui é um pouquinho mais organizado só. São meio que propósitos um tanto quanto diferentes. Lá a gente não espera que tenha esse silêncio que a gente tem aqui. Isso já é contabilizado. A gente vai pra lá, a gente fala, claro que vai ter o barulho. E tá tudo bem. Era aluno jogando mesa no chão, a professora passando na frente da câmera. Tudo isso já tá contabilizado. Então, de forma alguma a gente achou ruim, achou que... Não, a gente já esperava isso. Até porque a gente não pode chegar lá pra gravar um podcast no meio da sala e esperar que fique todo mundo quietinho, em silêncio, bonitinho. Isso seria uma violência que a gente estaria cometendo com o ambiente lá. A gente estaria impondo uma lógica nossa aqui do silêncio, tudo bonitinho lá, que não é o caso. E foi bem melhor daquele jeito. Nossa. Foi o natural. Quase uma situação natural. Gente conversando e comendo o lanche da escola aqui. Perfeito. A melhor parte, né? Perfeito. Posso comer enquanto eu falo? Deve. Faça isso. Vai ser maravilhoso. Então, sabe que eu me sinto honrado. Foi massa. Uma grande honra poder conhecer vocês, os demais colegas e colegas lá. Muito bom. Foi massa. Prosseguindo aqui. Então, continuando. O que te... bom, antes disso. O que você define como uma artivista?
uma arte. Eu não me lembro. Ah, não, Ativista. ela mandou seu Instagram lá, falou, vamos ver aqui. Até pra eu saber o nome direitinho. Não, eu mandei justamente por isso. Eu peguei e falei assim, véi, se eu falar, eu acho que não cabe a mim falar. Eu vou deixar ele ver, pra ele sentir na pele. Porque, é muito doido isso, velho. É muito doido. Foi quase isso. Eu perguntei pra ela de onde você era, o que você fazia, pra ela ter uma ideia do que coloca lá, porque sempre coloca alguma coisinha. Ela falou, entra no Instagram. Entra no Instagram e dá uma olhada. Aí você coloca lá o que você quiser. Eu abri lá, eu achei muito legal. Falei, Acho que eu vou ter que fazer um Instagram pessoal, porque eu vou da baixaria à intelectualidade rapidamente. Eu achei... Profissionalmente, eu não sei se está sendo muito interessante a minha rede social, não. Teve um vídeo lá que eu vi lá, aí do nada a Daya dançando. Não, quantos anos você tem? 18. De maior, agora né? já posso. Porque eu não tô podendo aceitar de menor no meu Instagram, assim, realmente, porque eu vou da baixaria, do luxo ao lixo, da baixaria à intelectualidade, assim, ó, em segundos. Não, e eu vou te falar, eu tô no mesmo nível, bem do céu, não sei aí, como é que eu dou conta. Eu vi lá, falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. Eu vi lá ativista, o curso, várias coisas, feminista, isso. Assim, eu não me senti digno de pegar uma coisa daquelas pra colocar no post. Eu não me senti digno, então eu coloquei outra coisa. Porque eu não me senti digno. Não sou digno de fazer isso. Eu não me senti digno. Não sou colocar isso aqui. É porque eu não sabia se eu devia, não sabia. Eu coloquei outra coisa. Mas eu gostei demais. E, antes de você responder, a Baiana Lanches... Minha tia lá do Paraná. Vocês estão lá em Baiti, norte do Paraná, na Rainha das Colinas. Nossa, a gente já chegou em alguns Vocês transformando fronteiras. A gente já chegou em alguns lugares, chegou até na França. Incrível. Ixi, Maria! Uma vez, a gente gravando lá no outro colégio também, no Colégio Estadual Albert Sabin. A gente da França ouvindo, parente de aluno. A gente já chegou na França. E ela disse, sou do norte... Velho Maria Elisete, beijos, Dayana. A Ana Laura Xavier Lopes disse, falem sobre a ideia Geração Mimi. Geração Mimi? Geração Mimi, vocês sabem aí? O que é isso? Pai, não comenta aí, ó. Eu vou te falar, viu? Ó, já. Deixa ela falar primeiro aí, depois eu respondo. Tipo aquela geração que, tipo assim, o povo fala, você... Eu acho que é isso que ela tá falando. Tipo assim, geração Mimi é tipo... Uma pessoa mais velha, e você fala assim, tipo, eu tenho ansiedade, eu tenho isso. Essa geração mimimi de vocês. Ou essa geração muito mimimi, muito pra frente. Ou essa geração muito, assim, que entende mais do que eles entendem na época deles. Ou até hoje, a gente às vezes, muitas das vezes, sabe muito mais do que eles. E muito precoce. Eu acho. Eu poderia ter descobrido certas coisas mais tarde um pouco, mas assim, por conta da internet, essas coisas assim, isso acabou chegando pra mim muito mais cedo. Então, às vezes é isso que eles falam, geração mimimi. Eu acho que também tem uma coisa de deslegitimar, né? O outro tá falando, de alguma forma, achar que aquilo é uma grande reclamação, achar que aquilo é uma conversa que não é importante. Então, para mim, é uma forma de... Né, quem nomeia, tal coisa é mimimi, ou tal coisa, se foi isso mesmo que ela estiver perguntando, né? Ou que tal geração é mimimi porque fala demais, ou detalhista demais, ou sente demais. Eu acho que são pessoas também que estão, de certa forma, um pouco desatentas a entender o contexto de vida do outro, porque assim, não sou eu que vou dizer, sabe? Independente das razões pelas quais alguém diz determinada coisa sobre como se sente ou do seu posicionamento, traduzir aquilo como um mimimi, como se aquilo não fosse importante, não tivesse relevância, é uma forma de depreciar, né, aquilo que o outro está colocando ali numa conversa. E aí é isso. Se eu não puder errar, ou se eu não puder ser vulnerável em algum momento... Ou essa totalmente ótima, desumaniza, sabe, o contexto de vida da outra pessoa, assim. Então, acho que é... Eu não vou falar. Contradição, não. Eu aceito minhas contradições, mas assim, eu acho que é literalmente mais uma violência.
Mais um Essa grande Daia, ela desrespeito. é ótima. Como que pode? O Brasil é pequeno demais. Fato. É É nosso pequeno. território. E a Larissa disse, que linda! Não sei pra qual das duas. Talvez para as duas, hein? Talvez para as duas. E a Ana Laura disse, pois, Daia, eu e a Dudinha já temos 18. Mas parece que foi ontem a gente com 14 lá no Bandeirante. E, na verdade, a geração mimimi é retratada como geração Nutella. Interessante. Nutella. Vamos lá, só te avisando aqui, ó, já está dando 8h30, pra você ficar ciente do seu horário. Não quero te ocupar aqui, por mais que a gente pudesse ficar conversando muito tempo aqui. Depois você pode voltar, volte quando quiser. Volte quando você quiser. Enquanto eu estiver aqui, enquanto o Luiz estiver aqui, nós vamos fazer as regras. Enquanto nós fizermos as regras, você poderá vir aqui quando quiser. Aí, ó. Não faz ideia do quanto eu admiro esse posicionamento. Você como um estudante aqui, né, dessa universidade, um homem negro, dizendo, enquanto eu estiver aqui, eu criarei as regras. Isso é, de certa forma, um tanto quanto, respondendo a sua pergunta, a linha do que eu acredito como artista. São coisas que, dentro do meu processo, né, como artista, intencionado, com posicionamento. Esses posicionamentos, eles são para além de políticos, eles são em prol das nossas vidas, assim. Né? Porque provavelmente isso daqui faz muito sentido para você. Então, assim, eu não sou uma artista que eu tô, assim, dançando o tempo todo, que vai ter o Dia das Mães na escola e eu vou fazer uma coreografia para comemorar o Dia das Mães. A minha arte não tem esse lugar de ficar, de certa forma, para ser vista, para ficar bonito e confortável. Por isso é artivista, porque é para ser provocativo, é para deslocar mesmo, é para causar sensações outras, sabe? Então, assim, é um desejo, né, que eu coloco no meu processo criativo, naquele resultado artístico, quando eu me proponho, né, a criar uma obra ou produzir uma performance, ela tem uma intenção muito específica. E talvez seja, por exemplo, acessar uma memória da nossa ancestralidade. Que seja, por exemplo, atravessar com a minha poesia, né, com a minha narrativa de vida, com o meu corpo, uma gestualidade que não seja tão determinada, né? Mas que essa gestualidade também, de alguma forma, se achegue a você, que, sei lá, pode ser um abraço na minha dança. Então, assim, eu acho que é um processo de sensibilidade, mas também de posicionamento, muito bem intencionado. Por isso, definido como artivista, né? Que eu não acredito em arte como enfeite. Assim. Para mim, é muito lugar. Acho que a arte é combativo. Interessante. Isso nem é meu, né, assim, mas isso tem lugar e eu acho que isso tem função social. Certo. E a Ana Laura diz, você conhece a Ana Laura? Quem é a Ana Laura? Ela é minha... É da leva de alunas do Bandeirante que cresceram ali, ó. Não, vamos falar um pouquinho sobre essa menina aí, que ela também... E vai continuar mudando, acho que pro resto da minha vida. Eu conheci ela, eu tinha 13 e ela 13. Eu era hétero, ela me zoava. Você é sapatão, não sei o que. E eu, não, para, não sei o que. E eu chorava. E ela me zoava. Aí, na 8ª série, quando ela entrou no colégio, a gente foi pra mesma sala e a gente começou uma amizade. Eu achei que... Depois que eu terminasse no Bandeirante, eu achei que a gente nunca mais se veria. Aí eu fui pra outro colégio e a gente continuou. E entrou a pandemia, esse vai e volta, e na pandemia, véi. Nossa. Falar. Meu Deus do céu, a gente não tinha medo da morte, não, mano. Que a gente fez tanta coisa. É fora de base. Essa Ana Laura. A gente aproveitou bom, filho. Nossa, vocês não tá entendendo. Da gente ir pra Aparecida e não saber como que vai voltar. Não, nós nem sabemos onde nós tava.
Moço, na pandemia. Não, assim, fiquem em casa. Ó, as pessoas, tipo, você ligava a televisão, nossa, tipo, 80 mil pessoas morreram em Goiânia. Fiquem em casa, usem máscara. E a gente no 12, fi, aqui, ó, com 1 bilhão de nego e abraçando o povo e o pau torando. E nós não ficava em casa, não. Só que aí, tipo assim, igual eu tomava cuidado, porque eu tinha um pai, né? Tem meu pai. Mas o pau torava. Diga que vocês tomaram vacina. Tomamos. Ainda Não, bem. aí não, tomamos. Mas, fi, falar. O que eu e a Ana Laura nós já passou junto não é de Deus, não, fi. Não é de Deus. Sério mesmo. Nossa. E ela disse: me chamem um dia aí, amei, irei militar horrores. Seguinte, Ana Laura, deixa eu te dizer. Vem. Faça igual a Maria Eduarda. Venha. Só venha aqui. Você será sempre bem-vinda, ainda mais com tamanha história junto com a Maria Aí. Eduarda. Só venha, Maria, chama ela. Vamos Chama ele, marcar marca- um dia nós três. Marca quando vocês quiserem. Nossa, vai De ser segunda a sábado, porque eu não sei se domingo dá pra ver. Então, Gente, ó, lembra do descanso. Lembra do descanso. só marcar que a gente vem aqui e troca umas ideias muito legais, um momento pra fazer a vida valer a pena. E continuando, ela disse, a baiana disse: como é o nome desse garoto, desse gato, esse jovem inteligente, parabéns para ele. Olha só, ela tá falando de mim? Meu nome é Giovanni da Física, vulgo Luz Negra, meu nome. Aí. E a Nana falou, poder preto, pra cima. Larissa, aproveitou até demais, hein? Você aproveitou até demais. Ô, vou te falar, meu Os Deus adolescentes do se céu. entregam, né? Isso é uma Vocês coisa legal. assim, ó. Eles se Oh, entregam. Não, mas você quer ver o tanto que eu aproveitei? Mas eu vou fazer Véi, um limpa nas minhas redes sociais. Não, esse final de semana, eu vou te falar, eu não posso ficar solteira, velho, eu sou cão chupando manga. Não dá, sério mesmo, não dá. Não, um Isso dia é coisa eu vou da te nova chamar. geração. Um dia eu vou né? te chamar pra Assim. gente ir no bloquinho. Não, o bloquinho do lascada, 40 mais eu vou, né? latada. Assim, bloquinho do 40 mais. Ô, Porque os bloquinhos que eu vou hoje em dia, eles têm que ter cadeira pra sentar, tá? O som, a primeira coisa que eu falo é, tem como abaixar o som, por favor? Mas o som tá muito alto, eu quero conversar e o som tá no 12. Abaixa o som um pouco. ô. E menos de 100 pessoas. Não, e eu vou te falar, de agosto pra cá, irmão do céu, meu Deus Sabe que do tem uma céu. fama de Goiânia, a gente tá mudando de assunto, né? Bem, Certo, né? E a gente- Podcast, que né? a gente, assim, fala isso, né? A vida solteira em Goiânia, ela é um tanto quanto insalubre. Nossa, Eu não sei se pra essa irmão do geração, mas céu. pra geração 40 mais, ela é um tanto quanto insalubre mesmo. Irmão eu do tenho céu. identificado isso como Não. uma realidade. Ou, esse final de semana, eu conheci uma menina. Ai, do céu. Irmão do céu, o que é aquilo? Nossa, mano, eu fico. O que você quer definir com Não, isso? Véi, eu nem sei. Mano, sério mesmo. Tipo assim, eu fico. Eu não tenho o que falar, assim, mas é muito doido, porque ela foi lá pra minha casa sexta, aí depois sábado ela vai ter um aniversário do meu tio. Lá no Canedo. E eu moro aqui no Coimbra. Aí eu peguei e falei assim, ela, vamos? Aí eu, uai, vamos, né? Aí eu fui pra, irmão, voltando pra Goiânia. Véi, eu passei por um buraco, eu quase que fui atropelado. Não, vida da Maria Eduarda, velho. Tem que fazer um dia. Tem que fazer o seu próprio podcast, loucura, né? Assim, onde... Porque eu vou te falar, é cada coisa que eu já passei. E cara, Ana Laura, fi. Não, isso aqui não é nem o começo, fi. Eu já passei tanta coisa com essa doida. Você não tá entendendo. Não, nada. Ana disse, era eu, a Duda e a Larissa que está aqui. Nós três juntas na pandemia. Jovens doidas demais. KKKKK. Eu tenho até Nós um somos vídeo. melhores amigas, amo demais. Não, é bom demais. Eu tenho até um vídeo, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom o que demais. a gente fazia. Eu gosto de ver essa relação, por exemplo, você foi professora dela, ver essa relação de aluno com professor, assim, aluna-professora. É bom, porque vai além daquela professor pra cá,
aluno pra cá. Não, tem que ter ação aqui. Ó. Por exemplo, o Luiz, aquele que tá, é meu professor aqui na faculdade. Nossa relação é muito boa. Não, primeira vez que eu entrei na sala dele, ele falou, Giovan, vai se fuder. primeira vez que eu pisei na sala de aula dele assim, eu falei, ixi, eu sou recebido assim, que maravilha, hein? Maria. Que maravilha. E- Então, é bom demais ter essa relação. A gente vê a importância dos professores nas nossas vidas. Tem algum professor que nos marca. Mais de um, na verdade, né? Certamente você foi uma professora que marcou a vida dela, estará guardada nela para o resto Resto da vida. da vida, o resto. Então, isso é muito importante. E já falando sua visão sobre os professores, que influência os professores tiveram na sua vida e na sua caminhada? Bom, eu tive diversas memórias assim da minha fase de estudante, né, da infância até os dias de hoje, assim. Mas eu preciso ser honesta em dizer que a minha trajetória escolar, né, de primeiras fases, elas foram assim norteadas também por muita violência, né, no espaço da escola. Eu tenho uma história assim que eu não me esqueço, né, que aí é isso, você lembra tanto do bom professor quanto daquele professor que está numa outra categoria, assim, né, que precisa ser nomeado de outras formas, às vezes até como abusivo, assim. Mas eu tive um professor, na época era um professor de matemática, lá em Porá ainda, que eu fiz uma pergunta na sala de aula e ele se levantou e me chutou, assim, que eu fui para casa com os sinais dos pés dele na minha calça, assim. E é isso, né? Eu acho que tem relações que a gente não vai entendendo, a princípio vai entender depois, que é tão naturalizado, né? Que são violências que são muito naturalizadas, assim. Na época ninguém fez absolutamente nada, assim. Né? Foi uma coisa que aconteceu como se tivesse sido, não sei, deixei o lápis cair no chão. Tanto quanto também tive professoras que tive uma professora que eu marchei com ela aqui no 8M. Foi minha professora lá na segunda fase, né? Acho que no ensino médio, na verdade. E ela, na época, eu entendia que ela tinha, assim, era uma professora historiadora, né? Uma mulher branca, mas eu não me esqueço dela. E eu reencontro ela aqui nos atos, né? Da Frente Feminista, do 8M, ocupação das ruas, movimento de mulheres. E aí, para mim, assim, acesso, né? Uma memória de que ela já era uma mulher que possivelmente também me via, né, de alguma forma, assim, que eu me sentia talvez um pouco mais cuidada. E durante a graduação, faculdade, também vou entender como um lugar de muitas e profundas violências, assim, né, de deslegitimação da minha intelectualidade, né, de eu ser questionada pelas coisas dos meus posicionamentos, as minhas escritas, as minhas tendências teóricas. Então, assim, isso aconteceu da minha graduação até o mestrado. No doutorado, que eu ainda estou no 2º ano, eu não tenho relato de experiência nesse sentido, mas ainda pode acontecer, né? Mas, assim, eu acho que esse é um lugar que a gente precisa também falar sobre ele, de alguma forma. Porque, assim, eu entendo que eu tenho uma função, eu sou profissional na escola, eu sou uma professora, uma educadora, eu tenho um trabalho, um currículo a ser seguido, eu tenho expectativas que precisam ser alcançadas, eu preciso avaliar essa aluna na escola, mas eu sou humana e eu não sou um personagem. Isso aí é uma coisa que a estrutura de educação ela não vai poder roubar de mim. Eu não sou um robô dentro da escola, eu não sou um personagem dentro da escola, eu sou eu na minha inteireza, né? E eu não preciso ser uma perfeição dentro de uma hierarquia, achando que eu sei mais do que Maria, né, ou do que a Ana Laura, ou que eu tenho que ter um distanciamento o suficiente para não ver que, às vezes, ali tem um corpo que também está precisando de outras coisas que não seja aquilo que está no currículo. Que, às vezes, por exemplo, é a comida. Né, uma realidade que, às vezes, escola pública, você vai encontrar um aluno que ele não fez as refeições básicas em casa. E aí? Eu vou fazer de conta que eu não estou vendo? Eu não consigo fazer isso.
E eu entendo que nem sempre é um papel que é pessoal, que eu, como Daia, né, eu, como professora, preciso dar conta dele. Inclusive, o meu processo de adoecimento tem uma relação com isso. De tentar segurar todas as demandas que a escola tem e todos esses processos de violência que acontecem lá também. E eu sucumbi nisso, né? Então, acho que não é sobre isso, mas é sobre também não fechar os olhos. Né? Eu não vou dar conta de todas as demandas, mas assim, eu vi Maria, eu vi Ana, continuo vendo, mas talvez possa ter alunos também ali que talvez estivessem numa outra situação social que não precisou tanto da minha atenção, sabe? Mas meninos negros, meninas periféricas, meninas que são vítimas de vários processos de abuso, né, de vulnerabilidades, isso precisa ser visto dentro do espaço da escola. Eu não posso fingir que eu não estou vendo. Isso é do meu profissional, isso é da minha humanidade. Assim. Juntando com o que você falou aí, ó, comentário. Isso é perfeito. A Daia ajudou a gente demais, marcou muito minha trajetória. Creio que por ser jovem não aprendi na época, mas sou grata demais a Daiana. E a Larissa. Toda escola poderia ter uma professora com esse posicionamento e essa visão tão bonita. De novo, a Larissa, muitos colégios hoje em dia menosprezam os alunos que tiram uma nota baixa ou fica de recuperação. E ainda tira esses alunos fazendo piadinhas irônicas e chatas. Infelizmente, nosso Brasil é atrasado. E Ana Laura disse verdade. Tem uma coisa que eu gostaria de falar. Fale. Eu acho que faz parte dessa pesquisa. Né? Esse trabalho que eu questão de dizer que também marca o nosso reencontro. Eu volto para a escola como pesquisadora da Uniperiferias, né, para poder desenvolver um trabalho de investigação sobre racismo e sobre machismo. A Maria falou uma coisa interessante, que os alunos, às vezes, eles estão num nível de entender determinadas questões, tanto pelo acesso à internet, mas também porque eles conversam sobre essas coisas. Eles estão em processo de formação, então eles acabam vendo as realidades por uma outra perspectiva. E, às vezes, né, a gente... vou incluir eu também, assim, né, o legado de professores, gestores. Às vezes a gente já vem de um outro processo de formação, um tanto quanto diferente, né? Um pouco mais enraizado, numa estrutura talvez um pouco mais, assim, engessada, preconceituosa, né? Que impossibilita de que a gente entenda as novas realidades. Né? Hoje, assim, uma das questões que eu acho que é bem típica do Colemar, da escola da Maria, é que existe uma diversidade de corpos. E quer queira, quer não, a escola vai ter que dar conta de lidar com esses corpos sem produzir violência. E aí é que está a questão. É quase impossível. Sabe? Então, como que a gente vai pensar que vocês vão poder dizer isso é uma violência, ou que a escola consiga, a escola que eu quero dizer assim, né, quem não é aluno, a unidade escolar consiga pensar qual o comportamento que ela tem que promove violência, porque a gente já entendeu que a escola é uma grande potência, né, de formação humana. Eu venho de escola pública, eu sou uma potência, então eu preciso acreditar nessa escola, mas ao mesmo tempo eu também carrego no meu corpo os processos de violência, do racismo, do machismo, da invisibilidade, do silenciamento, que também foram reproduzidos dentro do espaço da escola. Então, como que a gente fala sobre isso, né? A gente vê uma injustiça, vai falar, porque isso é racismo recreativo. Não, não existe racismo recreativo. Racismo é crime. Não tem nada de recreativo nisso. Então, tanto lá na educação básica, quanto aqui dentro da universidade, por que ainda existe uma lógica de reprodução de tantas violências, né? Quantos casos de abuso sexual, de abuso de poder, né? De abuso de poder. Quantos casos de agressão física acontecem na escola. O bullying também, parece que eu tenho uma sensação de que em algum momento ele mascara outras violências, né? Porque você joga tudo no pacote do bullying e acha que ele está tudo certo. Não, não tá. Racismo não é bullying, discriminação racial não é bullying, né? Você dizer que futebol é coisa de menino não é bullying, né? Existe uma estrutura de machismo, existe uma cultura do machismo que está enraizada aí em menosprezar mulheres. Né? Então, a gente ainda tem muito o que conversar sobre essas questões, e nos recreios de vocês, nos intervalos, eu imagino que vocês consigam ver inúmeras coisas
Inúmeras. E aí é importante nomear, sabe? Identificar e nomear. Porque se a gente não der nome, eu entendo que a gente não tá fazendo de conta que não tá vendo. Isso que você falou sobre o machismo, assim, o meu pai tem 60 e pouco. Assim, vem de uma era totalmente diferente da nossa. Então, quando eu tinha uns 12 anos, eu já andava que nem maloqueira, filho. Eu sempre fui. Meu pai... Não, futebol não é pra mulher, isso e aquilo. Meu pai, pra falar a verdade, meu pai aprendeu demais comigo. Demais, demais, demais. Porque, assim, na época, quando eu era mais nova, quando eu conhecia, eu tinha muito daquela coisa de, assim, eu acabar escondendo muita coisa do meu pai. Depois que eu tive a liberdade de resolver algumas coisas do passado, tentar e conversar com ele, hoje ele é muito mais tranquilo. Nossa, meu pai é muito mais... Às vezes ele dá uma escapada nos trem ali, ele fala uns trem ali, uns trem aqui, mas ele é muito... apoia a fase dele pra lá, né? E tá tudo bem, cada um respeita o seu espaço. Ele, a maioria das vezes, ele me respeita, ou ele faz umas piadas, mas eu deixo quieto, que é meu pai, né? Então, nem vou ficar brigando, discutindo, mas, assim, esse pessoal mais velho, ele tem todas essas eras de pode fazer isso, mulher não pode fazer isso, só o homem pode fazer isso, ou igual assim, esses dias pra trás, não, você não tem que trabalhar. Nossa, essa frase me deu até vontade. Véi, se eu tivesse uma corda, eu tinha me matado. Tem como voltar no passado e apagar? Véi, foi foda. Foi foda. E E é o que mais acontece. é o que mais acontece. E aí, quando acontece, o que a gente faz diante? Como é que a gente se posiciona? O que é possível a gente dizer, tanto quanto um pai, né? Assim, também vou entender, viver situações parecidas com o meu pai. Tem coisas que ele nem quer entender, ele não precisa entender, e eu também não preciso Dizer certas coisas. Tem coisas que eu não preciso, eu não tenho essa necessidade, mas se chegar a ser uma necessidade, acho que para mim, por ser também mulher mais velha, a gente pode construir um espaço, mas talvez ele não vai fluir. Ele não vai querer ouvir, ele vai esquivar ali, ele vai fazer outra coisa. Meu pai é desse E aí é isso, eu também consigo respeitar, sabe? Porque eu já estou numa fase que eu não estou provando mais nada. Mas no caso você, que ainda, né, tá numa construção, talvez ainda more com esse pai, né? Então tem uma negociação da própria liberdade. Né? Então por isso também que eu fico pensando, o processo da gente construir uma autonomia, essa dica. O processo da gente construir uma autonomia enquanto mulheres vai permitir com que a gente chegue um momento que a gente não tem que dar satisfação, por exemplo, para uma pessoa que está dizendo isso. Você não precisa trabalhar. Você tem que ter um homem que vai trabalhar. Mas não foi meu pai que disse isso, não, só pra deixar tranquilo, claro. Tô dizendo assim, de um modo geral, sabe? Tipo assim, para pessoas que escutam isso, eu tô dizendo porque bem foi um momento. Né? Tipo assim, para casar. Então, assim, a gente tá, eu acho que o momento, realmente, assim, né, pensando em Goiás, a gente está a construir um tanto quanto dessas ideologias, dessas ideias e dessas reproduções que a gente não quer mais, sabe? Que não faz sentido pra gente. Antigamente, assim, penso eu, né? Hoje em dia, se você vê na internet, por exemplo, antigamente tinha toda aquela intolerância religiosa também, né? Colocando como um racismo religioso. Hoje, as pessoas têm muito mais liberdade. Só que eu vejo um certo problema também nessa liberdade. Mas eu penso assim, que é muito melhor hoje você ter uma liberdade de, por exemplo, eu vejo pessoas hoje que saem com a guia de proteção, vejo pessoas hoje que escrevem, façam grafite
Tipo, Exu é caminho, Exu tá tudo bem. Então, assim, antigamente era muito pior. Ainda tá ruim. Tá ruim, mas essa nova geração, assim, de 14 anos até 18, falar, viu? Daí pra frente é só pra trás. Nossa, assim. eu vou te falar, eu tô doida pra ouvir, porque assim, quais são os planos, né, assim, dessa geração para poder pensar, por exemplo, esse fronte, né? Igual você tá aqui falando, da sua religiosidade. Né? Nossa, e eu vou te falar. Quantas adolescentes ou quantas jovens de 18 anos puderam estar no espaço público falando de suas sobre religiosidades, adolescentes e jovens negras, falando das suas religiosidades afrocentradas, sabe? Assim, isso já é feito que contrapõe mesmo, assim, né? Toda a perspectiva de que a gente não poderia, ou de que a gente não poderia falar. Não, e, tipo, só pra complementar, tipo, sendo bem sincera, eu acho que talvez se não eu sigo, já tá. E eu tava indo pra cá, tava pensando assim, antigamente, tava muito, sabe? Tava muito. Chegou um ponto tão grave de. Eu tenho certeza que meus pais, meus orixás, colocaram 3 pontos assim. Volta. Continua. Foi muito difícil. Eu vi uma fase da minha vida que, assim. Cara do céu. E após o outro. E assim. A Ana Laura que tá comigo desde quando eu era isso. Ela acho que foi uma das pessoas que mais pensava isso. Tipo, será que amanhã ela vai acordar? Foi uma fase assim. Ela era foda. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Quando eu senti o pai no WhatsApp, eu lá. Foi exatamente isso. Foi quem me salvou. Fez eu continuar. E o que faz eu continuar. A Ubanda, ela é um hospital. O Candomblé é a cura. É muito poderoso. E as pessoas, assim, muitas vezes, por causa disso, não vê. Mas os que vê, sabe o que eu... Ó, tem uns comentários aqui, eu vou lê-los. Legal que a galera vai participando aqui com a gente, isso é muito bom. Podem participar, essa é a intenção, participem aí, pode mandar textão, textinho, pode mandar o que vocês quiserem que eu lerei aqui e vamos interagir. Só antes de ler aqui, sobre o que você falou anteriormente, sobre as trajetórias, as construções, vou de novo a história da catedral. Essa história da catedral chegou a mim por meio de uma professora também, uma professora de... E é uma professora espetacular, como eu falei aqui. Uma alma especial. Uma alma especial. Ela chegou, essa história da catedral chegou a mim por ela. E tem o lado bom de se construir a catedral dentro de nós mesmos, nossa história. Mas ela também apresentou o lado ruim. E é válido ressaltar. Porque tem pessoas que são impedidas de construir as catedrais em si mesmas. Como você falou, as dificuldades que as pessoas sofrem nas suas trajetórias, os cerceamentos, racismo, violência. Então, essas dificuldades impedem que nós construamos nossas catedrais. Então, tem pessoas que, infelizmente, não têm as devidas catedrais construídas dentro de si. Porque foram cerceadas pelas forças a elas. É isso que eu queria dizer para complementar. E agora vamos ler os comentários aqui, ó. Ana Laura. Ter informações e entender seus direitos é considerado militância. Porém, hoje em dia, aprendemos sobre nós o que não existia antigamente. Mas os tempos são outros. A escola e a sociedade precisam se adequar. Larissa. Colégios militares, em geral, querem transformar seres em uma máquina militar, gerada por violências e opressões. Infelizmente, alguns militares não pensam no sentimento de um ser,
Falo isso por experiência. Sobre colégios militares. Não vou nem comentar. Não vou comentar aqui, não. Eu também vou me abster. Eu não vou me abster. Eu vou me abster. Isso fica... Até porque a gente não tá tendo muito mais tempo aqui, mas eu vou me abster. Mas muito haveria de Muito haveria. E por várias perspectivas Isso. diferentes. E o Maxwell foi meu ex-aluno, Maxwell. Ele disse, salve, Giovan. Salve, Maxwell. Perdi o começo da live, mas queria saber em que foi a formação, a graduação da Daia. Responde ele enquanto... Graduada em Licenciatura Plena em Educação Física pela ISEFEG UEG, Goiânia. Espero que ela tenha o respondido, Maxwell, meu querido. Saudade, Maxwell. Volta aqui para apresentar comigo, ele já apresentou vários podcasts comigo aqui. Maxwell é um alma especial Mas também. autodidata em várias outras graduações, eu diria, viu? Maxwell é um alma especial. Vem apresentar comigo, convida a reitora lá. Ana Laura, a questão de pais também é complicada. A Maria sabe, minha família é muito parceira liberal. Isso me ajudou muito. Jovens têm muitos traumas por negligência dos pais. Larissa, a sociedade em tempos atuais é monstruosa. E Ana Laura concordou. E o Renato Pessoa é o coordenador da graduação em Física aqui do Instituto. Ele sempre nos acompanha desde o primeiro episódio. Renato é um deus! Boa noite a todas e todos. Não, boa noite a todos e todas do Physicast. Boa noite, professor Renato. Boa noite. O professor Renato é um deus. Uma alma especial. Dentro do professor Renato, uma grande catedral. Eu já tive a honra de tocar violão junto com ele. Renato é o que trouxe o violão aqui pro podcast. Primeira vez que ele trouxe. É isso que a gente comentou. Grande Renato. Aliás, a gente tem o podcast com ele, caso se interesse em algum momento. Podcast Renato. História maravilhosa dele. História muito boa. A gente tocou. A gente tocou no Fica podcast. gravado, né? Tá tudo lá. Renato Pessoa. A gente tocou aqui no podcast, aliás, né? Ele tocando. Maravilhoso. O cara tocando aqui na minha frente e eu chorando. Experiência incrível. Continuando então. A gente não tem mais muito tempo, até porque temos que encerrar, porque o IF fecha e temos que pegar ônibus para voltar e coisas assim. Vamos encaminhando pro encerramento aqui, com algumas perguntas um pouco mais direcionadas. Vocês respondem. Beleza. Bate bola, jogo rápido. Ai, que medo, bola é com a... Bate, bola é com a Maria. Porque eu sou horrível. Ainda bem que isso é metafórico. Metáfora pode ser comigo, mas bola vai com a Maria, assim, ó. Ainda bem que é uma bola metafórica. Atualmente eu não consigo mais correr o campo de futebol pra jogar. Nossa, esses tempos se passaram quando eu era do ensino fundamental. Passou do fundamental, eu já não conseguia mais correr o campo pra jogar a bola. Já era. Agora você imagina, quando eu estudei educação física, eu tive um professor da disciplina futebol e futsal muito politizado. Ele era assim um grande intelectual dentro da educação física nos debates políticos sobre o futebol. Pensa os traumas que eu tenho com relação ao futebol. Deus. Assim, eu só vejo o futebol como uma grande máquina de fazer dinheiro, assim, né? Na verdade, assim, uma grande empresa multinacionais do futebol, assim, né? Então, mas eu admiro as atletas, eu acho que também tem toda uma resistência aí bonita, né? As manas no futebol. Inclusive, pode me convidar, eu vou lá assistir. Que é esse? E torço por você, Maria. Vai dar certo, mano. Times. Deus quiser. Você me lembra uma professora que eu tive no Instituto Federal, porque eu venho do Instituto Federal, né? Venho de lá. Maravilhoso, Instituto Federal, espetacular. Sempre exalto aquela instituição quando eu tenho oportunidade, sempre, porque é espetacular. Chama Patrícia, professora de história. Lembra ela? Professora espetacular. Sim, eu adoraria ter tido uma professora como você naquela época também. Assim como essas pessoas aqui adorariam ter tido você como professora. Eu certamente adoraria. Eu sou muito fã de muitos dos meus professores. Eu tenho certeza que certamente marcadas na minha história. Não marcou enquanto minha professora, mas marcou aqui nesse momento, certamente. E será levada comigo pro resto da vida. Então vamos lá. Perguntas um tanto quanto aleatórias, mais diversificadas, pra gente suscitar o debate e conversar um pouco. Primeiro, o que você definiria como sendo arte?
Tem que ser rápido. Não precisa ser rápido. Brigando mais lenta, né? Só pensa um pouquinho e responde. Não precisa ser pá, não. Pensa e responde. Tem uma definição de arte que eu ouvi uma vez, mas ela não é um conceito, assim, que eu saberia dizer de quem é, algo do tipo. Mas que eu gostei. Que diz que arte é aquilo que você olha e que você pensa ou sente que aquilo não poderia ser de outra forma, que aquilo já é arte, sabe? Tem uma completude ali satisfatória quando você vê, quando você sente, né? Mesmo que te deixe desconfortável, que você pensa, nossa, não precisaria ser de outra forma. Teria que ser exatamente como é. Eu gosto dessa definição. Gostei. E você, Maria? Eu acho que arte é tudo. Arte é tudo. Tipo, acho que às vezes uma forma de... Uma música é um tipo de arte. Uma determinada tipo de imagem é um tipo de arte. Um determinado desenho é um tipo de arte. Eu já conheci uma pessoa que era artista. Fazia arte lá. Pá. A Ana Laura disse: eu só não tive a Daia como professora, mas como coordenadora. Porque levava eu passava bronca. o dia inteiro atrás dessa Ana Laura. Levava... Porque ela ia toda semana na coordenação, porque nessa época eu estava em gestão na escola. Ela ia toda semana pra coordenação. Não, diga-se de toda passagem. Toda semana a gente morava lá praticamente, filho. Todo dia a gente tava lá, filho. Faz parte. Visitar a coordenadora é bom. Os melhores alunos ditos como os alunos inadequados, os rebeldes. Os piores da escola. Olha isso, olha isso. Almas especiais. Né, eu vou sair daqui pensando exatamente isso. Almas especiais. Sobre arte, só quero deixar aqui um recadinho pro professor Luiz. Eu sempre comento esse quadro aqui atrás, é belíssimo. E vou pedir ele quando eu... É isso aí, tá? Quando eu me formar, eu falo, Luiz, me dá aquele quadro. Quando você formar, você vai ocupar essa sala, né? Provavelmente ele vai estar no processo de... Olha, as artimanhas. Eu sempre comento isso aqui, eu falo, Luiz, quando eu me formar, eu vou pedir esse quadro pro Luiz. Na cara dura. Eu falo, Luiz, me dá esse quadro. Nunca te pedi nada. Você é massa demais. Me dá esse quadro. Já tá o recado aqui novamente. Um dia eu vou cortar todas as vezes que eu dei esse recado e vou mandar. Fala, Luiz, tem tempo, Luiz, tem tempo. Então, prosseguindo. O que deveria se esperar de um professor? Começa por você agora. Pode pensar um pouquinho. O que você acha que deveria ser esperado de um professor? Eu acho que, assim, as escolas hoje em dia, elas estão muito num regime de antigamente, só que depois da pandemia tudo mudou. Eles não, tipo, os professores entendem isso, mas eu acho que vem de uma ordem maior de que não entende, não vê, porque, assim, eu gosto de pensar sempre, assim, que o professor, ele passa por algumas coisas que outras pessoas não vê. E essas outras pessoas acham que, por não tá vendo, acha que não passa. E aí, o bagulho fica... Professor só. Mas eu acho que, assim, de todas as escolas que eu passei, eu sempre fui cross, mano. Eu sempre fui cão de pantanga. E todos os professores sempre tiveram muita paciência comigo, mas alguns, às vezes, me desrespeitaram. Alguns falaram algumas fitas lá e tá tudo bem. Águas passadas. Mas talvez respeito, mais paciência. Às vezes você vê certo aluno e, assim, eu gosto de pensar sempre que, às vezes, a gente conversando com alguma pessoa, a gente consegue saber o que a pessoa passa ou o que a pessoa deixa de passar. E eu acho que isso é muito importante. Tipo, como a Daia sentava comigo e conversava. E... assim, isso você vai entender um pouco da história da pessoa. Você vai, assim, aquela hora você falou sobre se a pessoa come em casa, se ela come ou se ela não come. Eu acho isso muito importante, porque, assim, como que o professor, ele vai entender a aluna de 12, 13 anos,
que acabou de ser, vamos colocar assim, entre parênteses, abusada e não tá sabendo lidar com aquilo. Como que o professor vai vir? Como? Bom, é muito difícil. Só que, assim, a maioria não se interessa em saber. E como que você vai resolver aquilo? Não tem como. Não tem como. Aí o aluno vai, tipo, a maioria das vezes ele vai todo dia pra coordenação, pá. E os coordenadores, em vez de, às vezes, sentar e conversar, tipo, assim, nossa, não, me conta um pouco da sua vida, da sua família. Tipo, a maioria volta lá e se lasque. E é isso. Eu acho que se conversar com aluno. Certo. Zaya? Eu pensei várias, mas vou escolher uma das que eu pensei. Parceria. Porque eu não consigo ver o papel da escola como um transferidor de conhecimento. Que a Maria vai chegar aqui para mim e eu tenho que colocar todo aquele conhecimento dentro da cabeça. Que não vai fazer sentido nenhum para ela. Esse é um lugar que ele já não está sendo mais possível, assim. Né? Se eu não tiver... E aí eu estou falando parceria porque eu estou pensando que a parceria vai demandar também várias outras coisas. Escuta, que é o que a Maria... Né? Vai demandar trocas, conhecer, né? Quais são as perspectivas daquela criança que está ali na escola ou daquele adolescente, que às vezes também, assim, a gente não sabe, né? Aquele aluno está ali na escola porque existe é obrigatório estar na escola. Mas como é que a escola passa a fazer sentido para o aluno? Aquele ambiente como um todo, né? E eu acho que aqui para mim está sendo muito importante porque eu estou tendo uma devolutiva real do meu trabalho, assim, da minha atuação profissional. É a primeira vez que isso está acontecendo de uma forma assim, primeiro pública e depois de uma forma tão próxima. Mas assim, o que Maria está dizendo para mim é que todos os momentos em que eu a vi e que nós conversamos, eles foram formativos também para ela. E que talvez esse momento onde você escuta o aluno, ele possa ser um momento que produz aprendizagem, que produz conhecimento e que aquele conhecimento possa fazer sentido para o aluno. Eu acredito numa escola que seja muito afetiva, sabe? Não romantizando, eu sou professora por amor, não. Eu sou professora porque eu sou uma profissional do trabalho, né? E esse é o meu trabalho. Mas, assim, a construção, né, de lugares afetivos dentro da escola. Então, acho que uma parceria entre professor e aluno pode ter muitos ganhos, né, para ambas as. Estou sentindo ela como minha parceira, estou super assim, nossa, que incrível que isso está acontecendo, tá? Muito obrigada. E bom poder proporcionar esse momento aqui, essa mesa que costumamos dizer que é a nossa barca. Essa mesa é a nossa barca para nós viajarmos pelo mundo e pelas ideias, por diversos... Eu tô aqui já pensando, tipo, eu quero ter um podcast agora, porque eu quero ficar conversando com as pessoas também, assim, ó. Isso é muito doido. Essa é a ideia. Se abrisse um podcast, sabe? eu ia te Fazer falar. Um podcast, assim, né? Decidinha já. Mas assim, para poder falar sobre esse universo, né? Tipo, e que professores possam ouvir vocês e que a sociedade possam ouvir vocês. Usar disso como uma ferramenta. Lugar de fala, né? De colocar as ideias de vocês para jogo mesmo, assim. Essa é a ideia. Não, enquanto vocês não estão, vocês podem vir aqui. Podem vir aqui à vontade. Nossa! Essa é a ideia. É uma grande desculpa pra gente conversar com pessoas, conhecer histórias e fazer a vida valer a pena. É isso aqui. Ouvindo o que você deveria esperar de um professor. Vem uma pergunta bem legal também. Essa é legal. Porque o que faz a vida valer a pena? A vida valer a pena pra você. Quem quer começar? Acho que sim. Nova. Bom, a minha vida começou a valer a pena quando eu passei a entender que
certas coisas deveriam ser faladas. A qual acontece. Assim, por exemplo, eu sou guardada pra dentro. Assim, eu não falo sobre os meus sentimentos. Eu não choro na frente de ninguém. Se eu chorar, irmão do céu, você pode correr atrás, que é um bagulho muito pesado. É uma fita muito doida que tá acontecendo. Porque eu sou muito reservada. E isso, às vezes, faz a vida valer a pena. Quando eu comecei a expressar, acho que uma forma muito boa e contar certas coisas, tipo, mano, eu não gostei disso que você fez, mano. Eu não gostei. Nossa, que caralho, você é chatão, velho. De jeito. Eu sou de jeito. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, esquece. Esquece pra lá. E acho que também a gente pensar nessa perspectiva de que a gente também tem que mudar. A vida é nossa e a gente tá no controle. E esse controle ninguém toma da gente. Ninguém toma. E se a gente não assumir nossas fitas, os trem que a gente tem pra fazer, ninguém vai. Certo. E Posso você? falar duas coisas? Pode falar quantas coisas forem Falar bem necessárias. resumida. Eu vou falar a primeira é poder estar presente de corpo inteiro. O que se vai fazer? Inteiro, assim, ó, sem ter medo de errar. Sabe, isso parece tão raro, mas assim, é tão confortável quando acontece que você pode errar, ou que você pode se emocionar e chorar, que você não precisa pisar em ovos com nada. Sabe, que você possa ser inteiro, você, assim, com defeitos, com contradições, ser você por inteiro. É assim como eu me sinto na minha casa. Então, e a outra coisa, coisas boas. Vale muito a pena. Eu sou uma pessoa que come com os olhos, que ama esse momento, especialmente quando é compartilhado. Assim, né? Eu sempre falo, queria comer uma coisa incrível, e às vezes é, sei lá, um bolinho. Mas assim, sabe essa memória de ser uma coisa incrível? A relação, assim, com o comer, para mim é muito festejante, sabe? É uma coisa de celebrativa. Então, comer coisas incríveis também. Pamonha. É assim. Um sushi. Você fala, uma coisa boa, não tem. Ai. O Luiz sempre fala aqui também que comer é uma das melhores coisas da vida. O professor Luiz sempre fala. Comer uma coisa que você precisa comer. Nossa. Experiência de experimentar uma nova. E aí é isso, não é só a comida. Pergunta. Com muitas polêmicas aqui. Maria. Responder com 4 palavras. É uma pergunta. Gerou muita polêmica porque temos pessoas fracas nesse mundo. Temos pessoas reativas que não suportam um pouco de alegria e um pouco de descontração na vida dos outros. Aquele cara da foto foi uma dessas pessoas. Não o ex-reitor. O outro. Que, aliás, é o Luca. Que já apresentou esse podcast por muito tempo comigo. Atualmente trancou o curso e tá indo ver o que ele faz da vida. Eu amo ele. Mas ele sempre arrumava treta por causa dessa pergunta, que é simples. O que é a felicidade? Também vou responder bem simples. São também, né? Esse podcast altas horas, né? Para mim, felicidade acho que quando tá em casa me lembra um pouco assim uma tranquilidade que, talvez saber que tá tudo bem, tá em segurança, tá bem, que não corre riscos. Acho que eu fico bem feliz com isso. E você, Mari? Bom,
Tem duas coisas que... Não, na verdade tem várias, mas eu vou falar só duas. A minha felicidade mesmo é ver meu pai bem. Eu gosto muito do meu pai, velho. Ele é... E às vezes, a maioria das vezes, a minha felicidade é quando eu vejo que eu tô seguindo, assim, uma religião que eu tô ajudando cada dia mais pessoas. Talvez pessoas que eu nunca nem vi na minha vida. Eu tá ali e praticando assim, uma coisa muito boa e uma caridade, digamos assim, pro próximo. E ajudando cada vez mais pessoas aí lá fora. Se pudessem perguntar alguma coisa pra Deus, de tudo, vou poder perguntar alguma coisa pra Deus, qualquer coisa, vocês perguntariam? De qual que é, meu irmão? Em que sentido? Não, real, é isso mesmo? Em que sentido? Não, e aí, Deus? Na moral, assim, você tá zoando com a minha cara, não tá, não? Tá todo mundo aqui embaixo pra isso? Não, assim, sério? De qual que é a sua moral da história? Irmão, E aí, Deus, bora conversar aqui nós dois, no podcast? eu perguntaria se dava pra mim ser uma pessoa melhor. Cada dia mais eu ser melhor que ontem e amanhã eu ser melhor do que eu fui hoje. Adeus. Certo, então Não, agora... mas a pergunta não era pedir uma coisa, Ah, né? não, era o quê? Você diria ela pra só- gente. Ah, não, o que Deixa ela ser eu diria, o que eu feliz. diria. Deixa ela ser Ah, feliz. Eu já ia fazer um pedido. Se fosse, Ô, fosse fazer um desculpa. pedido, eu ia responder outra Ô, coisa. Tá bom, então. Então vai. É, Já que ela... Não, é que se fosse um que pedido, eu pediria outra coisa. Falasse, não, você tem que fazer um pedido. O que? Tipo, como se Deus fosse Qual que é a o pergunta gênio da lâmpada. O que você perguntaria É o que pra você- Deus? Gostaria. Qualquer coisa que te angustia nesse mundo. Maria. Nossa, véi. Irmão do céu. O que eu perguntaria? Nossa, tem tanta coisa, fi. Como que eu faço, tipo... Véi, como que eu faço pra... Não, nossa. Eu perguntaria, sério mesmo, na moral. Tem nenhuma... Não, pode... No decorrer da vida, certamente você vai encontrar uma grande pergunta. Sempre aparece uma que você fala, nossa, Ainda... Não. ainda não apareceu, mas vai Ainda aparecer. não. Vai aparecer, vai. Se ele me responder também, eu te dou um retorno. Vai, sempre aparece. Então agora, sim. Essa pergunta aqui, talvez essa aqui seja a pergunta mais séria que a gente faz nesse podcast. É o seguinte. O que é educação? Quem quer começar? Daia. A Daia Vai quer. você, A Daia vai você. quer. A Daia Eu quer. vou palestrar mais. É. Simples agora, a gente tá encerrando. Tá, não, então posso responder? Vai. Pode. É uma caminhada. Nossa, É uma espetacular. caminhada, uma travessia, uma construção coletiva partilhada. Isso poderia estar aqui. Ele vai ouvir isso, certamente. Uma estradinha. Você pode ir por essa, mas pode ir por outra. É, uma construção. Cada dia mais. Eu amo essa galera. Ô, assim, véi. ó. Esquece. Bom demais. É bom demais. É isso Ai. e pronto. Esquece. Esse podcast aqui é só uma desculpa pra gente ter esses momentos aqui, compartilhar. Então, agora, caminhando pro encerramento, gostaria de agradecer vocês por terem vindo aqui, cedendo um pouco do tempo de vocês para ter essa conversa. Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido, espero que tenha valido a pena. Espero mesmo. Essa ampulheta tá aqui não é por acaso. Ela marca aproximadamente 2 minutos e meio. Às vezes a gente usa ela pra marcar o tempo da conversa, pra fazer um jogo. 2 minutos e meio. Mas o motivo principal dela tá aqui é o seguinte. Pra me lembrar que o tempo passa. E me lembrando que o tempo passa, me lembrar que eu vou morrer. E me lembrando que eu vou morrer, me lembrar de fazer valer a pena. E viver muito. Todo podcast ela tá aqui pra me lembrar disso. Eu fico triste quando ela não está. Tá aqui pra me lembrar disso. Então pode ter seu significado pessoal. Eita aí.
valer a pena. Então eu espero que nesse instante aqui que nós ficamos conversando, vocês tenham se divertido, tenha valido a pena a vida de vocês. Eu me senti honrado de poder conhecê-las um pouco melhor. Pessoas maravilhosas que certamente farão parte da minha história de agora pra frente. Podem voltar aqui sempre que quiserem. Basta me mandar uma mensagem, me manda um oi lá, fala, vou ir com a Laura. Fala, esquece. Esse eu vou assistir de fora. esquece. Não, e eu vou Esse te eu vou falar. ficar mandando as mensagens de Não, e fora. eu vou te falar, a gente vai vir aqui. Venha. A gente vai vir. Eu Você vai mandar apoio. E mensagem, a eu vou- gente, mano eu vou falar- do eu vou falar, céu. Esquece. Só Mano vem. do Esquece. céu. Ô, e eu vou te falar um bagulho. Eu e a Ana Laura, eu falo sempre. Se eu ficar famosa, mano do céu, eu vou te falar. Que nós não vou poder sair em lugar nenhum. Nós não podemos gravar um vídeo. Porque a gente é o tipo de pessoa, irmão, que nós causa todo lugar. Todo lugar tem uma fita. Usem isso, usem isso. Então é isso. Tá? Ninguém que passou nesse podcast aqui até hoje saiu revoltado, saiu com raiva. Não fizemos nenhum inimigo até hoje. Eu espero que com vocês não tenha sido diferente. Eu espero que eu não tenha as ofendido de maneira alguma. Nunca. Espero, ao menos eu tenho. Desculpe se em algum momento ocorreu. Menina, Isso. Espero que saiam daqui felizes. E agora, existe algum assunto que vocês gostariam de ter abordado? Alguma coisa que vocês gostariam de ter falado, comentado, que a gente não comentou aqui? Existe alguma coisa que vocês gostariam de ter comentado? não, assim, eu só realmente para dizer assim que eu me surpreendi com esse convite. Eu tentei entender o que era esse convite quando Maria me mandou. Eu fui na página, tentei olhar, mas não sei se eu entendi muito bem. E aí eu cheguei aqui dei de cara com você, né? Um pretinho aqui da física, com um projeto, né, desse porte, assim, de front mesmo também, dentro da sua área de conhecimento, né? Que talvez tende a levar a formação para um lado, e aí você também convidando, né, para outros olhares. Eu achei isso tudo muito bonito. Assim, foi um prazer também para mim estar aqui com você, nessa sala bonita, né? Ter conhecido esse professor que também É tem, louco. né, ele veio falando de lá até aqui, a gente quer ficar se divertindo. Quem não? É sobre isso mesmo. Falar de felicidade, falar de diversão, falar de, né, de funções de se existir mesmo. Eu acho isso fantástico, mas me surpreendeu isso estar na física. Talvez eu tenha que rever esse lugar, né? E não foi só pra você, não. E de vocês estarem nessa escola, né? Que é uma escola que eu também estou inserida nela de alguma estar em contato com esses alunos, né? Quando ali no corredor a gente foi pegar água, a Maria fala, eu só conheço 2 lugares aqui dentro da UFG, e a UFG é para eles, assim, né? Então, que criem espaços mesmo para que os alunos possam vir até aqui, alunos da rede básica, né? Possam estar aqui, possam ter voz aqui dentro, possam conhecer esse lugar e desejarem, de alguma forma, ocuparem também esse espaço, né? Então, como estudante da UFG, eu me sinto muito feliz de poder ter conhecido esse cantinho. Você ter me Esquece. convidado também, assim, ó. Esquece, estou aqui com tu, Estourada, ó. ó que a Daia tá aqui, filho. Esquece, estourada. Tô com a Maria e não abro, esquece. E você, Maria? Irmão, qual que é a pergunta? Existe algum assunto, alguma coisa que você queria ter falado aqui? Alguma coisa que você queria ter abordado? Sinta livre nesse Ei, momento. Alguma, vou te falar. alguma pergunta que Finais. você gostaria de ter respondido e eu não fiz? Pode falar. Não, vou te falar sério aqui agora. É porque a Daia tá aqui. É porque eu tento conversar mais sério, assim. Porque a Daia, em qualquer momento, filho, se ela estressou. Esquece. Estourada demais. Você viu que a linguagem... Você conseguiu fazer uma leitura? Eu não entendi o que ela quis dizer, mas tudo bem. Aham, é quase que uma performance, né? Talvez, assim. Igual, a gente tava lá na escola lá e eu fiquei, tipo, tem essas fitas com a Ana Laura, eu sou preta, sou grávida. Aí a Daia olhava assim pra mim. Que momento a Daia pega o story aqui, abre aqui e cancela eu na internet. E nem comecei a carreira e já tô cancelada. Entendi. Mas, mano, é porque ela tá aqui. Mas aí a próxima vez que a Ana Laura vier, aí você vai ver. Aí, fi, aí é só
de trás pra frente, de trás pro lado. Esquece. Esquece. Ela quis dizer que o papo foi sério Eu por conta da minha não. presença. Não, né? não, eu Do Esquece. estar presente como se é. Venham quando quiserem, serão muito bem-vindos. Só mandar mensagem que vai dar tudo certo. Ou Agora, imagine que em algum momento da vida de vocês quiseram falar algo, mas foram censuradas. Em algum momento vocês quiseram se expressar, mas não tiveram a oportunidade. Nesse momento vocês têm a liberdade para falarem o que quiserem. Claro que, rapidamente, né? Rapidamente, qualquer coisa eu viro uma ampulheta aqui para lembrar que vocês têm 2 minutos e meio pra gente falar isso. Falem o que quiserem. Se expressem pra câmera de vocês. Maria, fale. Se expressem pra câmera de vocês. Uma de cada vez. A câmera de vocês fala o que quiserem e tá na conta do Physicast. Se alguém achar ruim, que venha aqui conversar com a gente e a gente resolve isso. Então, venha é falar. isso. Então vai lá. Qual que é a pergunta? Fala o que você quiser pra câmera. O que você sempre quis falar. Fala lá. Mano, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sou bonita demais. Eu sou estourada demais. Esse Brasil é muito pequeno pra mim, fi. É muito pequeno. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair. Não tem futuro, não. Se tiver achando ruim, fi, ó. Manda DM. Eu não vou responder porque eu sou estourada. Esquece. Esquece, ó. Eu fui convidado pra um podcast. Então eu tô muito estourada. Esquece. Será que estourada é estressada? Eu não sei. Nada é... Entendo mais. Eu não entendo. E você, então? Agora Tá. se expresse livremente. Você pode usar até o tempo dela, olha só. É sério? Fui Sobrou rápido, tempo? aí. Nossa. Fui rápida, esquece. Bom, eu acho que o que eu posso deixar aqui de... As pessoas falam nesse momento coisas honestas, assim. E nunca teve a oportunidade de ser dito. Eu gostaria de falar para os meus pais que têm feito um caminho muito bonito, assim, de olhar para minha infância e ver como eles estavam ali e agradecer essa parceria de vida. Quero falar para Sofia, assim, ó, que eu boto maior fé nela, é minha cria. E que, assim, acredito que ela tem um potencial imenso para chegar e realizar todas as coisas que ela planeja para si mesma, porque ela tem 15 anos e ela tem um projeto de vida pessoal que eu ainda nem conheço, mas ela tem, porque ela sempre fala sobre isso. Quero dizer também para essa juventude, para Ana Laura especialmente, que é uma futura mãe, adolescente, mas não, né, jovem agora, que tem uma coisa de geração Z, geração E, eu não entendo muito bem, mas dizer assim que Ana Laura tem uma construção de pessoa que sempre foi um tanto quanto pé na porta, assim, né, para ser quem ela queria ser, ela já é. Eu também fico muito feliz dela ter ficado aqui, fazendo escuta, conversando com ela, colocando a voz dela para jogo, né? E que ela possa entender que a maternidade, de forma alguma, precisa ser algo que impeça ela de ser quem é. Ela consiga descobrir lugares muito específicos e próprios dela mesma, assim, para maternar. Escolha o tipo de mãe que ela deseja ser e que não corra, assim, desse lugar de ser a voz que ela é, porque eu acho que ela tem, assim, também um potencial imenso. E dizer para você, Maria, que reencontrar você também, assim, foi um presente. Eu já admirava, né, você de várias formas, mas ver você sonhando sonhos de sair do país, ser uma grande atleta, e ver você construindo isso, fazendo seus treinos, como você sentou ali e falou, eu treino, minha vida é treinar, treinar, treinar. É isso. É sonhar grande mesmo para poder ser grande, assim. Mas nunca pensando também que é só coisa de construção para amanhã. É que é agora. É agora também. Essa coisa de que, eu tô fazendo tal coisa pro futuro. Não, tá. Futuro.
que é possível fazer no agora, assim, para ficar bem, e coisas que podem ser celebradas agora. Festejem, né? A gente tava num show de rap, o Gog falou muito assim, festejem. Hoje é dia de festejar, o povo preto precisa festejar também. Como uma ativista, minha última fala precisa ser nesse sentido. Mulheres pretas, descansem. Corpos pretos, descansem, festejem. E a gente tá por aí, né? Precisando conversar. Tô à disposição para construir junto. Certo. Espetacular. Colocação final. Lendo o comentário aqui, enquanto a gente tá conversando aqui, ó. Quando eu falei sobre o quadro, a Ana Laura falou: põe o quadro na mochila, ninguém vai perceber, não. A questão é a seguinte, Ana Laura. A ideia é que eu preciso ir na cara de pau pedir, entendeu? Eu quero ter a cara de pau de pedir o quadro pro Luiz. Pra ver se ele tem a coragem de negar, né? E já que a Ana Laura tá ao vivo aí... Essa é a experiência. Ei. O Júlio Grande Elvan, boa noite, meu querido. O Júlio foi uma pessoa tempo também. Salve, Júlio. Esse caderninho aqui, lembra que vocês falavam do caderninho dos estagiários? Não deixavam vocês lerem, não deixavam vocês escreverem? Eu tenho a dizer que dos estagiários, eu fui o primeiro a deixar os alunos escreverem no meu caderninho, o primeiro a deixar fazer o que quiserem, e todos os outros que fizeram foi porque eu fiz antes. Estão me copiando. E um absurdo não deixarem. E esse caderninho, além de caderno de estágio, se tornou um caderno para pessoas que passaram pela vida, pelo podcast, anotarem, deixarem recadinhos. Ó. Você pode olhar meu caderninho. Meu caderninho dos estagiários, eu garanto. Eu tinha um caderno assim na adolescência e eu garanto. tenho ele guardado até hoje. Eu garanto que o meu é o mais legal dos caderninhos. Porque o meu, olha, o meu tem desenho, tem tudo aqui, ó. Desenho, recadinho. Cara, tem até uma paisagem que uma moça desenhou aqui, muito bonito. Aqui. E eu adoraria que vocês pudessem anotar o nome de vocês aqui. Assinatura do ex-reitor. Desenho da... Basicamente um diário de campo, né? É um diário de campo que, além de diário, tem tudo aqui. Olha o desenho com a moça. Da escola. Aqui. Ela pediu o caderninho, eu falei, pega. Ela fez. Top, irmão. Ela fez. Então, eu fui o primeiro a deixar vocês fazerem esse tipo de coisa e continuo sendo. O meu é o mais legal, só tenho a dizer isso. Se puderem assinar o nome de vocês. Enquanto a gente assina aqui, ó, vou te mostrar o que eu fazia na pandemia, filho. Aqui, ó. Dá o play. Não. Aumenta o volume. Irmão do céu. Escreve o nome, deixa recadinho. Eu esqueci de trazer uma caneta, mas o lápis já serve. Marca mesmo. Irmão. Nossa. Vou mostrar pra ela aí. Aí você anota, escreve recadinho. Então, enquanto vocês escrevem aí, eu vou fazendo minhas colocações finais aqui. Muito obrigado novamente. Espero que um dia possamos ter mais conversas. Venham quando quiserem, são bem-vindas. E é isso. Os gregos tinham a definição grega de felicidade como sendo um momento que vale por si só. Um momento que você não quer que acabe. E nesse momento aqui, eu posso dizer que eu tive um instante feliz, porque a conversa estava tão boa que eu desejei que o tempo não passasse. Nesse instante eu queria ficar aqui conversando com vocês o tempo que fosse necessário. Uma pena que temos que acabar agora, porque nesse instante eu fui feliz. Espero que você que nos ouviu também tenha sentido o que eu senti aqui. Esse instante de felicidade, esse instante que você desejou que o tempo não passasse. E toda vez que você deseja que o tempo não passe, significa que a vida está valendo a pena. E do contrário, você deseja que o tempo passe, significa que a vida não está valendo a pena. Para que o tempo pare.
e que ele não passe de maneira alguma. E já que o tempo passa e a gente sabe, não temos como pararmos o tempo, desejamos então que o momento dure um pouco mais. E como uma hora vai ter que acabar, a gente pode fazer que o momento se repita. Não vai ser eterno, mas podemos fazer ele se repetir enquanto durar. E, dito isso, eu espero que em outro momento possa repetir essa experiência que foi maravilhosa, experiência muito boa. E gostaria de agradecê-las aqui. Honra, projeto que começou de maneira bem inusitada, bem simples. Paramos aqui nesse momento e ainda temos muito a andar, muita experiência para viver. Muito obrigado a vocês. E encerrando aqui, Ana Laura deu uma boa noite. Boa noite, Ana Laura. Eu vi os vídeos aqui, Ana. Eu vi os vídeos, Ana Laura. Muito obrigado por assinarem o caderninho. Estarão sempre comigo. Podem ter certeza. Assim como todos que aqui assinaram, sempre comigo. Na minha caminhada pelo mundo. Colocação final, podemos dizer que em nós uma grande catedral que hoje certamente sofreu reformas e se tornou maior ainda. Há em nós uma catedral. E a você que nos escuta, eu espero que, no momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Eu espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima. Eu gosto da ideia do viajante. Que é Foi lá que eu, educação. de fato, me inspirei para fazer o CGP aqui na Que vai mudar e mudar a sociedade. Toda e qualquer manifestação humana. A grande guerra. Não sei não, cara. Eu gosto da ideia do viajante. Que é